Boa tarde, irmãos e irmãs. Em 5 minutos, a primeira sessão do nosso Congresso Regional vai começar com um vídeo musical. Pedimos que ocupem seus lugares para que outros à sua volta também possam aproveitar essa apresentação. O cronômetro com contagem regressiva indica quando o vídeo vai começar.
O vídeo musical desta tarde mostra a alegria que sentimos quando nos reunimos para adorar a Jeová. Também nos lembra que podemos sempre confiar na ajuda de Jeová. Incentivamos você a prestar atenção em silêncio ao vídeo.
выше всех имен, Творца Его имя, Его власть несравнима. Иегова, Ты наш Бог, Ты оказал нам честь из всех племен и наций в один народ собраться, чтоб имя чтить Твое. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. По слову Твоему даешь нам становиться, по-новому раскрыться. Иегова, Ты наш Бог, свидетели мои, Ты сам нас называешь, нести весь доверяешь. Об имени Твоем. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. O primeiro cântico desta tarde destaca o exemplo de generosidade que Jesus deu. Convidamos a todos a se levantar e cantar o cântico 17, com o tema Eu Quero. Repetindo, cântico 17.
Será que a paciência significa só ficar esperando o tempo passar ou envolve algo mais? Podem se sentar, irmãos. Repetindo a pergunta, será que a paciência significa só ficar esperando o tempo passar ou envolve algo mais? Vamos analisar o exemplo de Jesus para ver a resposta. O irmão Eliseu Salviato Carneiro, da Congregação Leste de Tatuí, vai falar sobre o tema Imite a paciência de Jesus. Metade da agonia de viver é ter de esperar. Essas palavras de um escritor retratam bem como alguns se sentem ao ter que esperar. Você já parou para pensar o quanto tempo nós gastamos da nossa vida esperando as coisas acontecerem? Por exemplo, uma mãe, ela espera 9 meses para ter o seu bebê. O trabalhador espera 1 ano para ter 1 mês de férias. E já que estamos falando bastante de plantas, se você plantar um abacateiro, você precisa esperar pelo menos 5 anos para comer um abacate. A espera, a paciência, ela pode ser muito frustrante, ela pode ser agonizante, mas depende do ponto de vista. Para nós, seres humanos que vivemos tão pouco tempo, a espera e a paciência é um desafio. Então, nós temos muito o que aprender com a paciência de Jesus. Ele viveu incontáveis eras ao lado do seu Pai, esperando muitas coisas. Por exemplo, Jesus ele trabalhou em vários projetos que Jeová lhe concedeu o privilégio de participar. E ele teve que esperar várias ocasiões para as coisas acontecerem. Por exemplo, pensa quanto tempo Jesus não teve que esperar para ver o planeta Terra tão bonito como é hoje. Pensa quanto tempo Jesus não precisou esperar para ver o primeiro casal humano ali na Terra. E depois desse casal humano na Terra, eles pecaram. Eles se desviaram do propósito de Jeová. Daí Jeová deu outra designação para Jesus, que ele teve que esperar de novo. Jesus iria desfazer as obras do diabo. Então, ele precisou esperar muito tempo para as coisas acontecerem. Mas, mesmo antes de iniciar o seu ministério aqui na terra, para desfazer as obras de Satanás e dar fim ao projeto inicial de Jeová, Jesus ele não ficou parado. E com isso nós podemos aprender várias lições. Desde o céu, Jesus ele trabalhou ativamente na realização do propósito de Jeová. Ele participou e ajudou diversas profecias a acontecerem para que ele pudesse vir como humano aqui na terra, como o prometido Messias. Jesus estava ali do lado do seu Pai, cuidando da nação de Israel, fazendo com que as profecias se cumprissem. Jesus trabalhou ativamente antes até mesmo do seu ministério começar. Jesus, depois que ele veio para a terra iniciar a sua designação, uma parte da sua designação, ele foi muito paciente também. Nós podemos aprender da paciência de Jesus quando ele veio aqui para a terra. Assim que ele terminou o período de 40 dias de jejum após o seu batismo, Satanás tentou Jesus a satisfazer imediatamente os seus desejos naturais e a cumprir antes da hora com o seu papel como Messias. Mas Jesus, ele não foi apressado, ele não cedeu à tentação de Satanás. Ele se recusou a fazer isso, a receber antes da hora aquilo que ele não tinha
autorização para receber. Satanás tentou dar uma saída rápida para os problemas dele. Jesus sabia que ele iria sofrer até o final do seu ministério. Então, Satanás tentou oferecer para ele honra, destaque, fama, por oferecer ali os reinos do mundo. Mas Jesus sabia que, se ele esperasse, ele teria a honra de receber a sua designação como rei do reino de Deus no futuro. Então, Jesus foi paciente. Ele não cedeu aos seus desejos precipitadamente. Também Jesus ele foi paciente com seus discípulos. Mesmo com pouco tempo de trabalho que ele tinha uma agenda apertada, mas mesmo assim, ele tomou tempo para treinar com paciência e bondade os seus discípulos. Jesus sabia que treinamento exige paciência. Ele passou ali incontáveis eras ao lado de Jeová, vendo como que Jeová tratava a nação desobediente de Israel. Então Jesus sabia que ele precisava ter paciência com os seus seguidores. E graças a essa paciência, que Jesus foi bem-sucedido em estabelecer a base do seu reino ali com os seus apóstolos. Foi por causa dessa paciência e desse treinamento que os apóstolos conseguiram progredir espiritualmente e formar ali a base para o seu governo. No vídeo a seguir, nós vamos ver uma situação onde nós podemos imitar a paciência de Jesus. Veja, por gentileza. Thomas, meu irmão. Tudo bem, irmão William? Tá sim. O que você está fazendo? Só um minutinho, irmão William. Tá bem sujo lá em cima, irmão William. E esse ar-condicionado é muito velho. Mas eu vou dar um jeito nisso. Oh, Eu dei uma olhada e só tem que comprar umas peças. Eu consigo resolver isso rapidinho. entendi. Mas, vem cá. Você lembra se o LDC ia dar mais orientações? Ah, irmão William, você sabe como é. Eles disseram que iam resolver isso. Mas isso vai demorar. Dá pra fazer agora. Mas sabe, tem um outro problema que a gente pode resolver agora. Você quer vir aqui comigo um pouquinho? Que bom que veio tanta gente hoje para ajudar, né? É isso aí. Sabe que a gente acabou de fazer isso? Você se distrai só um pouquinho e elas já crescem de novo. Cuidar de um jardim é difícil, né? Exige tempo e paciência. Ultimamente parece que eu não tenho nenhum dos dois. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você imagina Jesus, no que você pensa? Um grande rei no céu. É isso aí. No cavalo branco, com arco e flecha na mão. Jesus tem o poder e o desejo de fazer tantas coisas, mas ele espera até o tempo certo de Jeová. Ele teve que esperar muito para se tornar o rei do reino de Deus. Ele está esperando até agora para nos salvar. É, verdade. É sempre melhor fazer as coisas do jeito de Jeová. Não faz mal esperar se for em Jeová. Enquanto isso, a gente sempre vai ter trabalho para fazer. A temperatura estava boa hoje, hein? Irmão William, ficou bem melhor que a minha gambiarra. É verdade, Thomas. Foi melhor seguir as orientações, né? Mas a gente teve que ser paciente. Mas eu acho que valeu a pena.
Sabe, irmão William, desde que eu te conheci, o irmão sempre foi tão paciente. Qual é o seu segredo, hein? Muito esforço. É mesmo? Pra mim, você sempre foi assim. Eu te garanto que não é o caso. Me conta mais. Bem, vou te explicar uma coisa sobre paciência. Perceberam como o irmão mais experiente imitou a paciência de Jesus por dar treinamento e ensinar com bondade e paciência aquele irmão mais jovem? Nós queremos fazer o mesmo nas nossas congregações, não é mesmo? Jesus também, ele suportou pacientemente por situações adversas, quando ele passou maus tratos. Esse também é um ponto muito difícil quando nós somos tentados, injustiçados, nós queremos resolver logo as coisas. Com Jesus foi diferente. Quando ele estava na estaca de tortura, agonizando antes de morrer, ele até mesmo pediu para que Jeová perdoasse aqueles seus assassinos. Que lição de paciência, né? Jesus, ele focou no objetivo da sua designação, que era a soberania de Jeová e salvar a humanidade do pecado e da morte. Ele cumpriu com esse objetivo. Mas qual foi o segredo de Jesus? Por que ele conseguiu ter tanta paciência quando sofria? Veja, por favor, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Lá tem uma dica muito interessante sobre qual foi o segredo de Jesus para ele suportar tão bem tudo isso. 1 Pedro 2, 23. Olha o que diz. Quando estava sendo insultado, não respondia com insultos. Quando estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se àquele que julga com justiça. Então, o segredo de Jesus, para ele não revidar, para ele não ficar revoltado, para ele não ofender de volta, ele confiava em Jeová, ele confiava àquele que julga com justiça. Seria mais ou menos assim. Imagina que você acabou de comprar um celular novinho, ele ainda está na garantia. Daí ele deu problema. Aí você vai até a assistência técnica do fabricante, explica a situação, a atendente fala assim, olha, nós sabemos que isso é um problema, nós vamos trocar o seu aparelho. Vai até o caixa, pega a nota fiscal e volta daqui 2 horas para pegar seu aparelho. O que você faz? Você pega o aparelho da mão dela, briga com ela, leva numa outra assistência técnica para resolver o problema hoje? Não. Você confia que daqui 2 horas você vai ter um aparelho novo. Então você sai, vai comer um lanche, passa um tempo ali e volta para pegar um aparelho novo. Você tem a garantia do fabricante. Jesus fez a mesma coisa. Ele tinha a garantia do seu Pai de que ele iria ter a sua vida de volta. Não importa o que ele passasse, o que ele sofresse, ele confiava em Jeová. Então ele não retrucou, ele não brigou, ele não ficou indignado, ele não tentou resolver os problemas por conta própria, mas ele confiava na garantia de Jeová. Ele focava nessa verdade, nessa certeza de que Jeová iria resolver todas as injustiças. E depois que Jesus cumpriu com a sua designação aqui na terra, ele ainda continuou esperando no céu. Mesmo depois da sua morte, ele foi para o céu e precisou esperar um tempo para ele receber a autoridade como rei. De acordo com as profecias da Bíblia, isso aconteceu no ano de 1914. Daí então ele começou a atuar como rei designado. Mas ainda assim,
mesmo que Jesus não esteja reinando ainda na terra, ele já está tomando os passos para que o seu governo seja uma realidade aqui na terra, como já é no céu. Jesus ele não está de braços cruzados, ele continua trabalhando. É como se um governo fosse eleito. Quando um governo é eleito pelo povo, ele não começa a governar imediatamente. Precisa terminar aquele mandato anterior, né? Geralmente a eleição vai em outubro, e aí o novo mandato é em janeiro. Então, nesse tempo, o que o presidente eleito faz? Ele fica só esperando a posse dele para ele trabalhar? Não, ele já começa articulando quem vai ajudar ele, quem vai fazer parte do governo, quem vai ser seus ministros. Jesus já está articulando quem vai ajudar ele quando o domínio for aqui na terra. Jesus está apoiando quem está do lado dele. Jesus está trabalhando ativamente para nos apoiar aqui na pregação. Lembra quando ele falou lá para os discípulos, antes dele ir para o céu, lá em Mateus 28, 20? Estarei com vocês até a parte final dos últimos dias. Então, Jesus está com a gente. Pensa, se não fosse Jesus nos ajudar, como nós estaríamos depois de uma pandemia? Será que estaremos alegres, ativos, produtivos no serviço de Jeová? Dificilmente. Somente com uma intervenção sobre-humana, esse trabalho de pregação é possível. E Jesus está trabalhando ativamente nisso. Então, todos esses exemplos que mencionamos brevemente da paciência de Jesus devem nos motivar a fazer muita coisa. É isso que o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Veja aqui em Hebreus capítulo 12 agora, qual foi o conselho dele? Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte numa estaca de tortura, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Deus. De fato, considerem atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores, que agiam contra os seus próprios interesses, para que vocês não se cansem nem desistam. Viu qual o segredo para a gente não ficar cansado de esperar? Para a gente não desistir de esperar? Considerar atentamente o que Jesus fez para que nós tivéssemos uma esperança. Jesus suportou tanta coisa. Então medite na paciência que Jesus demonstrou ao suportar as tentações de ter as suas necessidades satisfeitas imediatamente. Porque aí, quando surgir uma tentação para você, receber ali uma satisfação imediata, você vai confiar em Jeová e vai aguardar a promessa dele. Qual que é a promessa de Jeová? Ele não disse que vai satisfazer o desejo de todos nós? Mas para isso, o que nós precisamos fazer? Esperar. Precisamos confiar na garantia do fabricante, Jeová. Ele vai nos satisfazer de qualquer necessidade, de qualquer desejo. Assim, esperar é inevitável na vida, mas ela não precisa ser aflitiva, não precisa ser angustiante essa espera. Ela pode ser feliz, ela pode ser alegre. Se concentre em manter uma amizade íntima com Jeová e também ajudar outros a fazer isso. Com a ajuda de Jeová, então, se fizermos assim, nós imitaremos a paciência de Jesus e poderemos confiar de que tudo o que Jeová prometeu vai acontecer no tempo certo. Obrigado, irmão Eliseu, por destacar a lealdade, o amor e a paciência de Jesus.
Ao longo da história humana, homens e mulheres que amam a Jeová têm mostrado uma paciência extraordinária. De que maneira elas fizeram isso e quais foram os resultados? Vamos ouvir com atenção uma série de discursos de 6 partes que vai falar sobre isso. O irmão Fábio da Silva Aires, membro da família de Betel, vai começar com a parte: imite aqueles que pela paciência herdam as promessas, Abraão e Sara. Cada orador vai anunciar o próximo. Já esperou por uma ocasião muito especial? Como talvez esse congresso foi uma ocasião como essa, né? Também o nascimento de uma criança, um casamento, ou reencontrar uma pessoa que nós amamos muito. O tempo entre nós programarmos algo e aquilo realmente acontecer, esse período, é um período muito difícil, não é? A Bíblia, ali no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz que a expectativa adiada faz adoecer o coração. Então, o que nós podemos fazer para que o nosso coração não fique assim doente, não fiquemos ansiosos, mas que esperemos com paciência? O que podemos fazer nesse meio tempo para que nós consigamos ser bem-sucedidos? Vamos começar ali num texto base do nosso discurso, que é que a carta aos Hebreus. Hebreus, no capítulo 6, o versículo 12. Hebreus 6, 12. Diz assim: de modo que não se tornem preguiçosos, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então aqui nós fala para nós imitarmos esses servos fiéis de Jeová. E é isso que nós vamos ver nessa série de discurso. Como podemos imitar os servos fiéis do passado que esperaram com paciência Jeová cumprir todas as suas promessas. Durante toda essa série de discurso, nós vamos considerar pelo menos 9 personagens da Bíblia que que esperaram com paciência, demonstrando sua fé. Vamos começar então considerando o exemplo de um casal. É o casal Abraão e Sara. Jeová fez uma promessa muito especial para Abraão. Disse que uma grande nação viria através de sua descendência. Só que essa promessa que Abraão recebeu, ela não se cumpriu de imediato. Abraão e Sara tiveram que esperar e ser pacientes. Você costuma sair de casa sem saber para onde vai? Com certeza não. Hoje cedo mesmo, quando se arrumou para vir para esse congresso, já sabia para onde viria. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Abraão e Sara. Jeová falou para pegarem as suas coisas, deixarem suas casas, deixar os parentes e ir para um lugar. Que lugar é esse? Eles não sabiam. Agora imaginem a reação de Sara quando Abraão foi contar para ela o que Jeová tinha te falado. Talvez ele tenha chegado: recebemos uma nova designação. Puxa, mas aonde que é essa designação? Não sei. Como você reagiria? Como Abraão e Sara reagiram? Eles foram obedientes. E eles não perguntaram aonde, por quanto tempo, ou o que vamos fazer. Simplesmente obedeceram. Vamos analisar hoje pelo menos 2 razões importantes do porquê que eles obedeceram. A primeira está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 15. Hebreus, capítulo 11, versículo 15. Diz assim: contudo, se eles continuassem se lembrando do lugar de onde tinham saído, teriam tido a oportunidade de voltar. A oportunidade de voltar. Eles obedeceram e se concentraram à frente, se concentraram no futuro. Se eles olhassem para trás, com certeza eles voltariam. E não era para menos. A cidade de Ur era conhecida por ser uma cidade muito próspera. As casas tinham de 10 a 20 quartos, tinha sistema de água encanada, esgoto. Era uma cidade muito diferenciada. Então, se eles olhassem para trás, possivelmente eles voltariam. A segunda razão por qual eles obedeceram está aqui no livro de Hebreus também, no capítulo 11, só que agora é o versículo 16. Hebreus,
capítulo 11, versículo 16. Diz assim, ó: mas o fato é que tais pessoas procuraram alcançar um lugar melhor, isto é, um lugar que pertence ao céu. Portanto, Deus não se envergonha delas de ser chamado seu Deus, pois preparou para eles uma cidade. Abraão e Sara se concentraram nessa cidade que Jeová prometeu, no futuro, no reino, e tiveram que seguir esperando. Cumprir com essa ordem de Jeová não foi fácil. Eles tiveram dificuldades. Eles tiveram que enfrentar a idade avançada. Além disso, uma longa viagem pela frente. Foram cerca de 1.600 quilômetros. E naquela época não tinha carro, não tinha avião. Era uma viagem que eles faziam normalmente de camelo. Imagina a dificuldade. Nesse meio tempo, enfrentaram desafios, como passar uma grande fome, e aí ter que se mudar para outra cidade. Por 2 vezes, reis da época se interessaram por Sara e queriam se casar com ela. Mas Jeová os abençoou materialmente e espiritualmente. E o casal, juntos, como uma equipe, aceitaram a nova designação. E somente 25 anos depois é que tiveram seu primeiro filho e a promessa de uma grande descendência começou a se cumprir. Mas esse é um exemplo do passado. Seria realístico pensar que também podemos demonstrar essa paciência hoje? Vamos então conversar com alguém do presente. Vamos conversar com o casal Anderson e Karen. Eles tiveram que esperar quase 10 anos para que seus alvos fossem alcançados. O alvo de estar servindo em Betel como comilta. Então, poderiam dizer para nós como vocês têm sentido as bênçãos de Jeová em suas vidas? Então, primeiro, eu acho que é uma alegria que todos sentem de ser surpreendido por Jeová e estar hoje na designação que a gente está podendo trabalhar. E também a gente sente um cuidado muito amoroso de Jeová, como um pai mesmo, principalmente nas provisões espirituais de Betel. Então, a gente pode participar da adoração matinal, adoração em família, também podemos participar de visitas especiais, a gente recebe visita de pastoreio. Mas não é só isso, Jeová também cuida da nossa saúde física, cuida que a gente tenha uma alimentação saudável. E uma outra bênção é que a nossa família só aumenta. E é um grande privilégio poder trabalhar e aprender com esses irmãos que também fizeram sacrifícios para estar servindo em Betel. Muito bom, obrigado por compartilhar essas bênçãos. E de que modo vocês precisaram suportar com paciência até receberem as bênçãos de Jeová? Se manter qualificado enquanto espera pode ser um desafio. No meu caso, por todos esses anos, eu tive que abrir mão de ter uma vida mais confortável, evitar fazer dívidas desnecessárias e também ficar longe da família. E aí entra um conselho que um viajante deu de que, enquanto se espera, faça o seu melhor, né? Aí a gente se empenhou mais pela congregação, pelo território, ajudamos outros casais, outros irmãos a desenvolverem também o mesmo alvo, a esperarem também com paciência. Conseguimos progredir nos nossos estudos, hábitos de leitura da Bíblia, e isso ajudou a gente a amadurecer em sentido espiritual. E dificuldades existiram. Uma que marcou muito foi a questão financeira, que nós enfrentamos dificuldades, mas pela nossa determinação de não desistir do alvo, nós aceitamos trabalhos mais humildes, adaptamos tudo o que precisava para continuar focado no alvo. Muito bom, obrigado aí por compartilhar essa experiência. E que Jeová continue abençoando a paciência de vocês. Podemos imitar a experiência, o exemplo desse casal e de Abraão e Sara por fazer nossa parte. Assim como eles fizeram algo, nós também podemos fazer. O quê? Estabelecer alvos. Talvez apoiar um lugar que tem mais necessidade, apoiar um serviço de construção, o serviço de Betel. Só que, para nós alcançarmos esses alvos, envolve fazer sacrifícios. Talvez levar uma vida mais simples. Por isso, agora eu gostaria de dar um conselho, ou destacar um ponto, para os pais. Pais, ajudem os seus filhos a estabelecer e alcançar alvos espirituais. Nós sabemos que isso envolve muita coragem, porque às vezes os pais ficam preocupados se o filho vai conseguir se manter naquela designação. Ou até mesmo se o pai, quando ficar mais velho, se o filho vai poder ajudar ele quando tiver com a idade avançada.
Mas podemos confiar que, com coragem, Jeová vai abençoar que essas atividades, esses alvos deem certo. E pode ser que Jeová permita que nós esperemos um tempo antes de alcançar determinado privilégio. Ou pode ser que tenhamos que esperar que as nossas circunstâncias mudem. De qualquer forma, podemos confiar que Jeová sempre abençoa os seus servos. Nós teremos desafios, pode ser desafios financeiros, problemas de saúde, novas obrigações familiares. E o que vamos fazer? Vamos ver o último conselho aqui na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, o versículo 16. Diz assim: Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade merecida, a fim de receber a misericórdia e achar bondade imerecida para nos ajudar no tempo certo. O que precisamos fazer? Ter paciência para alcançar os alvos e confiar que no tempo certo Jeová vai nos abençoar. Como conclusão, o que podemos aprender desse primeiro discurso dessa série? Estabeleça alvos espirituais, imite a paciência e a obediência de Abraão e Sara, porque se nós fizermos isso, nós poderemos nos concentrar nas bênçãos futuras. E agora, o irmão Nelson Castro, da congregação Morro Grande, vai apresentar o próximo discurso dessa série. Imite aqueles que, pela paciência, herdam as promessas. José. Então, agora nós vamos falar do bisneto de Abraão, chamado José, filho de Jacó. José era um jovem notável em paciência. Imagine um jovem de 17 anos recebendo uma mensagem direta de Deus, falando que ele ia ter um futuro promissor, maravilhoso, tudo ia bem dali para frente. Só que aquela vida que parecia um sonho se tornou um pesadelo amargo e injusto para José. E não é por qualquer pessoa, não. Seus próprios irmãos, motivado ali por inveja, vendeu ele como escravo lá para o Egito. E não parou por ali. No Egito, ele sofreu ainda mais injustiça. E a gente vê como que a inveja pode ser algo tão prejudicial, principalmente com alguém que é tão amado, tão querido, tão ali admirado. E José passou por essa situação. Vamos tentar imaginar se José ele vivesse nos nossos dias. Imagine com esses desafios que a gente tem em redes sociais. Imagine quantos haters, pessoas mal intencionadas ali, motivadas por inveja, porque olha a aparência dele, olha como ele é inteligente, olha como ele é querido. Ele ia receber um bombardeio ali de mensagens ofensivas. E fora ali a campanha para cancelá-lo, para bloqueá-lo, fazer ali ele ter um verdadeiro problema na vida. E não é só isso. José era de bela aparência, ele era amigável, ele fazia bem às pessoas à sua volta. Ele seria um destacado influenciador digital na nossa época. Agora imaginem a tentação que seria para ele, ali tendo vários seguidores e seguidoras, ali marcando ele, mandando ali aquela mensagem, aquela curtida em seus comentários. Imagine quanta tentação em receber propostas, e algumas até imorais. Qual seria a reação de José diante dessa situação? Vamos ver como ele reagiria aqui em Gênesis, capítulo 39, capítulo 39, versículos 7 ao 9. E olha a situação semelhante que ele passou, e qual foi a reação dele. Gênesis 39, 7 ao 9. Diz assim: algum tempo depois, a esposa do seu senhor começou a reparar em José e a dizer: deite-se comigo. Mas ele se recusava e dizia à esposa de seu senhor: meu senhor não sabe nem o que há comigo na casa, e tudo que ele tem entregou aos meus cuidados. Não há ninguém maior do que eu nesta casa,
e ele não me negou absolutamente nada, a não ser a senhora, porque é a esposa dele. Portanto, como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra Deus? Perceberam aqui, irmãos, qual foi o tom dessa recusa de José? Será que ele pensou, deixa eu pensar, hoje não vai dar, quem sabe outro dia, vou pensar na sua ideia, na sua sugestão. Não, ele foi firme, ele falou com convicção, aquilo que brotou do coração dele, que estava recheado de muito apreço e confiança em Jeová. Ele não queria magoar ali o seu Senhor, ele falou aqui. Ele sabia que demorou muito para ele conquistar ali a confiança do seu chefe. Imagina a maldade ter que trair agora essa confiança. E pior ainda, imagine ele pensando em desagradar a pessoa principal, que é Jeová. Com certeza isso é uma grande maldade. Ele deve ter refletido até lá no seu bisavô Abraão, no seu avô Isaque, quase perdeu a esposa por causa de outro homem. Imagine as consequências terríveis que ali José, por instruções da sua família, ele conseguiu meditar naquela hora. Com certeza foi aquele start que bateu nele e com aquela fibra moral e espiritual que ele tinha, relação com Jeová, fez a diferença dele recusar veementemente aquela situação tão tentadora. E será que aqui no Congresso ou em outras partes do país temos irmãos exemplares assim como José nessa recusa? Eu gostaria aqui de convidar o nosso irmão Hétori. Temos aqui o nosso jovem Hétori Ferreira, da congregação Morro Grande, que parece que passou por uma situação similar com que José passou, né? Parece que tinha uma mulher lá, bem atraente, parece que hoje ela é até atriz, modelo de marcas muito famosa. Me fala aí, Hétori, ela quase complicou sua vida lá? Conta pra gente. Então, Nelson, nesse caso em específico, não foram nenhuma, nem duas, mas várias vezes que ela tentava me chamar para a gente ficar na escola, né? Teve um caso em específico onde eu estava conversando com meus amigos na escola, ela chegou e me abraçou por trás, me agarrou, e tentando me puxar, né, para a gente ficar. Primeiramente eu assustei, não sabia o que estava acontecendo, e engraçado que uma coisa que me ajudou foi um cântico, o 135, pois a ideia de agradar o coração de Jeová estava muito bem clara naquele momento, né? Então, foi fácil de manter a calma e dizer que não. Incrível, né? Como o cântico dá esse start, né? Para a pessoa manter a lealdade e integridade a Jeová. E me conta então, Hétori, que benefício você teve por manter-se leal a Jeová nessa situação? Desde pequeno, meu sonho sempre foi, meu alvo sempre foi estar servindo aqui em Betel, e não só eu, mas estou aqui junto com meus amigos, que também têm esse alvo, e estar sendo treinado por Jeová junto de outros irmãos também. Com certeza, foi um excelente alvo que você teve, e a gente fica muito feliz de ter você na família de Betel, junto com seus amigos e os familiares, que com certeza apoiou você a cumprir esse alvo que você tem. Muito obrigado por compartilhar sua história, viu, Héctor? Realmente, irmãos, imitar a paciência de José não é fácil, mas vale muito, muito mais a pena do que imagina. E saber que está agradando o coração de Jeová, mesmo que não estamos nem na vista de ninguém, isso com certeza dá um sabor, dá um gostinho para Jeová replicar aquele que toda hora está escarnecendo dele, que é o diabo. Quando nós provamos a nossa lealdade a Jeová, nessa circunstância que ninguém está vendo, é a maior prova de amor, fidelidade e lealdade ao nosso Criador. Parecia no momento ali para José, quando estava na prisão, aquela situação adversas mesmo, parece que em vez de eu ser abençoado, eu estou sendo punido. Aparentemente parece que Jeová não está nem aí para mim. Olha só a minha situação. Ele poderia ter pensado, olha, essa mulher aí, ela está me dando uma oportunidade de ouro. Olha só, eu posso até me beneficiar materialmente se eu aceitar essa proposta dela de cometer imoralidade. E ninguém vai ficar sabendo, estou longe da minha família, o que eu tenho a perder? Com certeza, José ele pensou em Jeová como a principal pessoa ali
que poderia protegê-lo e ajudá-lo. E essa convicção de José com Jeová, fez muita diferença. Por quê? Porque ali 13 anos, José ele teve que esperar, e essa oportunidade que ele teve para se aprimorar. Imagina se José tivesse desistido, não quero mais saber, chega, não quero mais sofrer. Ele teria perdido a oportunidade de ser treinado por Jeová. Imagina um jovem com esse potencial, ia ser um desperdício muito grande na organização de Jeová. E isso de José ser humilde e paciente, Jeová permitiu que cada etapa do seu sofrimento nesses 13 anos tornasse ele uma pessoa muito melhor, muito mais capacitada. Tanto que depois, de um dia para a noite, um reviravolta, sabe? Ele foi de um prisioneiro para a segunda maior autoridade do Egito, que era a potência mundial naquela época. Imagina só ser escolhido para administrar o Egito inteiro. Isso, com certeza, ajudou a José não só salvar ali os egípcios na redondeza, mas até a sua família. Olha o quadro completo, que incrível. De lá, sendo vendido como escravo para o Egito, a segunda autoridade mais importante do Egito para salvar de uma fome, poupou ali a sua família. Com certeza, o que ajudou José a se manter leal e paciente foi essa fé inabalável em Jeová. Com certeza, quando somos pacientes e permitimos que as melhores coisas na vida floresçam em seu devido tempo, revelamos um belo jardim de oportunidades. Por isso, jovens, irmãos aqui presentes, belos para Jeová, em todos os sentidos, não desista, principalmente agora, que estamos bem perto do fim. Já estamos na cena final do filme. Basta agora esperar, ter paciência, e receberá toda essa recompensa. Quem sabe agora ou depois, que com certeza valerá muito a pena. Por isso, imite o belo exemplo de paciência de José. Agora teremos o nosso irmão Márcio Miranda, que apresentará o próximo discurso da série. Imite aquele, pela paciência, herdam as promessas. Jó. Mas tem que ter a paciência de Jó, hein? Já ouviram essa expressão? Ela destaca a extraordinária paciência que temos que ter em algumas ocasiões. Mas por que Jó ficou tão conhecido pela sua paciência? Lembram de tudo o que aconteceu com ele? E o que podemos aprender? Ora, o rico e fiel Jó enfrentou muitas perdas. Primeiro, Satanás tirou todos os seus bens, um a um. Tirou seus 10 filhos e atingiu Jó com uma doença grave e dolorosa. Depois de tudo isso, Jó ainda teve que lutar com desapontamentos. Sua esposa, angustiada, disse: amaldiçoe a Deus e morra. Parece até que não daria para piorar, né? Mas daí chegam aqueles falsos amigos e o acusam de estar escondendo algum pecado. Imaginem, não é para perder a paciência? Não para Jó. Ele, mesmo sem saber o motivo de tudo aquilo, manteve sua integridade a Jeová. E o que o ajudou? A paciência. Cada vez que a situação piorava, ele tinha um pouco mais de paciência. No final, o relato de Jó diz que ele teve um pouco mais de paciência para aceitar o conselho de alguém mais jovem, Eliú. Exemplo para cada um de nós, quando temos que lutar contra doenças graves. Na entrevista que teremos a seguir, vamos ouvir a irmã Conceição Kramek, da Congregação Jardim Ternura de Tatuí, que também teve que ter muita paciência para enfrentar uma doença grave e perdas.
Seu marido teve câncer e veio a falecer, e depois de cuidar de seus pais acamados, eles também vieram a falecer na mesma semana. E enquanto essas perdas aconteciam, ela teve também uma grave e dolorosa doença nos olhos, que acabou com perda total da visão de um olho e a perda parcial da visão de outro olho. Irmã Conceição, conte-nos, diante de tantos desafios assim, o que ajudou você a perseverar com paciência? Foi minhas orações a Jeová, pedindo o Espírito Santo, e principalmente para ter paciência com tudo. Também foi por eu ir nas reuniões, ir no campo, estar sempre junto com os irmãos, que até agora me ajudam, porque eu não consigo abrir os olhos na luz do sol. E também Jeová proveu a ajuda dos meus filhos. E como essa situação fortaleceu sua confiança em Jeová? Fortaleceu porque eu sinto que Jeová ouve e responde minhas orações e me ajuda a perseverar, e eu faço de tudo para estar junto com meus irmãos espirituais no campo e nas reuniões, e também Jeová me ajuda a ter o alvo, né, que a irmã está de pioneira, né? A maior gratidão que eu tenho a Jeová é o meu alvo, que eu queria tanto ser pioneira, e eu estou desde fevereiro de 2022, e agora eu quero aguardar pacientemente a ressurreição e a recuperação completa da minha visão. Muito obrigado, irmã Conceição, pela sua expressão. Você tem que lutar continuamente com desapontamentos e perdas. Por que você deve continuar a ter paciência, mesmo que as coisas só piorem? Porque Jeová recompensa quem persevera com paciência. Lembre-se de Jó. Ele manteve a paciência mesmo quando as coisas só pioravam. E de jeito nenhum abandonou sua integridade a Jeová. E qual foi o resultado? Ora, Jeová curou Jó, prolongou a sua vida e deu a ele o dobro de tudo que tinha antes. E mais, Jeová também abençoou Jó e sua esposa com mais 10 filhos. Agora, imaginem a alegria quando Jeová trouxer de volta Jó e sua família com os 20 filhos. Consegue imaginar? É por isso que Jeová é o Deus recompensador de seus servos leais. Assim, o que você deve ter em mente ao enfrentar desafios, como perdas, doenças e desapontamentos? E se esses problemas persistirem por muito tempo? Nunca se esqueça das palavras registradas aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Por favor, vamos ler juntos? Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Vejam, consideramos felizes os que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que Jeová proporcionou. Viram que Jeová tem grande compaixão e é misericordioso. Perceberam aqui? Felizes os que perseveram.
Mas por quê? Bem, esse versículo relaciona para se lembrar de Jeová, como ele recompensou Jó, no caso de Jó. Então, temos que ter absoluta certeza que Jeová irá recompensar a nossa paciência em perseverar. Ele não desapontará. Além disso, o versículo disse aqui que Jeová tem grande compaixão e é misericordioso. Ele é muito generoso. Assim como fez com Jó, ele abençoa mais a última parte que a primeira. Ou seja, Jeová sempre vai nos surpreender com as suas bênçãos. Por isso, seja firme. A palavra que Tiago usou aqui para perseverança dá a ideia de alguém que fica firme e não sai do seu lugar. Portanto, não abandone sua integridade. Também não saia do seu lugar de servir a Jeová na sua congregação com lealdade. Continue a perseverar. Tenha a paciência de Jó e também receba as ricas recompensas de Jeová. O irmão Juraci Wróblewski vai apresentar agora o próximo discurso desta série. Imite aqueles que pela paciência herdam as promessas, Mordecai e Esther. Uns 500 anos antes de Cristo, Mordecai e Esther eram exilados judeus na capital persa, onde ali eram desprezados por causa da religião e da lei que seguiam. Na mesma época, Amã é nomeado primeiro-ministro na Pérsia. O rei Assuero decretou que quem avistasse o seu primeiro-ministro deveria se curvar diante dele. Este Amã era amalequita, e os amalequitas eram inimigos de Jeová e de Israel. Como é então que um judeu fiel a Jeová, Mordecai, poderia se curvar diante de um amalequita? Mordecai nunca faria isso. Mas precisou muita paciência e sabedoria para suportar a pressão constante de se curvar diante de Amã. Essa determinação de Mordecai deixou o primeiro-ministro cheio de ódio, a ponto de Amã planejar matar Mordecai. E não só Mordecai, mas também todos os judeus do Império Persa. Ao saber disso, Mordecai pediu para sua prima Esther, a rainha, interceder junto ao rei em defesa dos judeus. Veja a resposta que Esther deu a Mordecai aqui no livro de Esther, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. Nos diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, se algum homem ou mulher se apresentar ao rei no pátio interno sem ter sido convocado, há uma só lei que se aplica: a pessoa deve ser morta. Ela só continuará viva se o rei lhe estender o cetro de ouro. E já faz 30 dias que não sou convocada à presença do rei. Então, esta era a preocupação de Esther. Ela queria ajudar, mas ela não tinha muitas oportunidades para falar com o rei. Mas Esther queria ajudar. Por isso, ela disse no versículo 16, veja: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite. E eu e minhas criadas também jejuaremos. Eu me apresentarei ao rei, apesar de isso ser contra a lei.
e se eu tiver de morrer, morrerei. Esther estava disposta a arriscar a vida em favor do seu povo. No vídeo a seguir, veja como irmãos em nossos dias também estavam dispostos a enfrentar perigos para proteger seus irmãos na fé. Greenwood era uma comunidade próspera formada por pessoas negras na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Ali morava o advogado e colunista Richard Hill, que era um servo zeloso de Jeová. Em maio de 1921, aconteceu um dos piores episódios de violência racial na história dos Estados Unidos. Centenas de homens armados invadiram Greenwood e espancaram e mataram cidadãos negros. Foi um massacre. Arthur Klaus era um outro irmão fiel que morava na cidade de Tulsa. Quando ele ficou sabendo o que tinha acontecido, ele ficou muito preocupado com seu amigo Richard Hill, que morava em Greenwood. Então ele foi à casa do irmão Richard para ver como ele estava. Mas quando chegou lá, o vizinho que era amigo do irmão Richard estava protegendo a casa armado. Ele achou que o irmão Arthur também estava participando daquele conflito. Na mesma hora, ele explicou quem ele era. Ele disse que estava procurando o irmão Richard porque era amigo dele e queria ajudá-lo. E foi aí que ele ficou sabendo que muitas pessoas negras dali estavam no centro de convenções, sendo protegidas pela Guarda Nacional. Então, o irmão Arthur foi para o centro da cidade de Tulsa. Quem estava no comando ali era o general Barrett. E ele decidiu que nenhum negro podia sair do centro de convenções sem ter uma autorização assinada por ele. Então, com paciência, o irmão Arthur esperou para falar com o general e explicou que ele só queria ajudar o seu amigo. Depois que o irmão Arthur se responsabilizou pela família, o general assinou a autorização. Mas daí, para entrar no centro de convenções, o irmão Arthur teve que passar por um grupo de homens brancos armados. Naquele mesmo lugar, 2 dias antes, o irmão Rutherford deu o discurso "Milhões que agora vivem jamais morrerão". Mas o irmão Arthur foi corajoso. Ele foi até o guarda, entregou a autorização assinada e conseguiu entrar. O lugar estava cheio de pessoas negras, que devem ter achado bem estranho ver um homem branco ali. Mas com calma, o irmão Arthur passou pelas pessoas, encontrou o irmão Richard e sua família e os levou de volta para casa. O irmão Arthur ouviu algumas pessoas ali dizerem: "Olha só a religião deles se importou em conversar com o general para conseguir uma autorização para sair daqui. Eu acho que a gente está na religião errada". O irmão Arthur teve paciência e bom senso, e por isso ele conseguiu ajudar seu irmão. E na coluna que ele escrevia para o jornal, o irmão Richard continuou falando sobre a mensagem do discurso do irmão Rutherford, de que a única solução para os problemas do mundo, incluindo a violência, é o reino de Deus. Pode ser que um dia nós precisaremos também proteger nossos irmãos. Se isso acontecer, vamos pedir ajuda e orientação de Jeová. Esther e Mordecai fizeram isso. Como foi que Jeová recompensou a paciência deles? Depois que Esther entrou até o rei e obteve o favor dele, o rei lhe disse, conforme nós lemos no capítulo 5, no versículo 3. "O que houve, rainha Esther? Qual é a sua solicitação? Até a metade do meu reino eu lhe darei." Que oportunidade incrível! Esther devia falar pedindo ajuda ao rei nesse momento? Não. Ela foi paciente e esperou o momento certo para contar ao rei a trama de Amã de matar todos os judeus do império. Esther lembrou-se das palavras do rei Salomão, ditas séculos antes: "Para tudo há um tempo determinado, tempo para ficar quieto e tempo para falar." Assim, Esther respondeu ao rei conforme diz o versículo 4.
se for do agrado do rei, que o rei venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparei. E o rei aceitou e veio junto com Amã. Será que esse era o tempo, então, para Ester falar? Ester achava que ainda não. Ela convidou o rei e Amã para um segundo banquete, no dia seguinte. Ester estava ansiosa para falar, mas foi paciente. Na noite anterior ao segundo banquete, o rei perdeu o sono. E por isso ordenou que os registros oficiais do império fossem lidos em voz alta. E a leitura incluía um relatório sobre uma trama no passado para assassinar Assuero. Depois de saber que Mordecai não tinha sido recompensado por salvar a vida do rei no passado, o rei recompensou a ele com uma posição importante no império. Agora sim, chegou o momento de Ester falar em defesa do seu povo. Qual foi o resultado? O rei mandou matar o perverso Amã e permitiu que os judeus se defendessem. A sabedoria, o respeito e a paciência de Ester resultaram na salvação do povo dela. O mundo injusto de hoje, para muitos também, diante da situação injusta que vemos, é fácil pensar que nós nunca veremos a justiça ser feita. Ester nunca se desesperou, nunca se tornou pessimista e nunca perdeu a fé. Teve paciência e confiou que Jeová faria parte dele. E Jeová não mudou, continua sendo o mesmo. Se mostrarmos fé e paciência, vamos ter um futuro maravilhoso, em que todas as promessas de Jeová vão se cumprir. O irmão Daniel Gomes, da congregação Aeroporto de Tatuí, vai apresentar agora o próximo discurso dessa série. Imite aqueles que pela paciência herdam as promessas, Zacarias e Elizabeth. Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Raquel, Eucana e Ana. O que esses casais da Bíblia têm em comum? Todos eles foram casais exemplares, que pela paciência herdaram as promessas. E nós podemos incluir nessa lista o casal Zacarias e Elizabeth. Mas o que sabemos sobre eles? Vamos deixar que a Bíblia nos responda? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, vamos ler os versículos 6 e 7, que diz: Ambos eram justos diante de Deus e andavam de modo irrepreensível de acordo com todos os mandamentos e exigências legais de Jeová. Mas não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos já eram de idade bem avançada. Eles eram justos diante de Jeová. Eles, durante toda a sua vida, eles fizeram o que era certo aos olhos de Jeová e se mantiveram fiéis. Eles tinham todos os motivos para ser gratos a Jeová. Zacarias, ele era zeloso nos seus deveres sacerdotais. Mas se você os visitasse em Judá naquela época, logo notaria que faltava algo. Eles não tinham filhos. Elizabeth era estéril. E eles já eram de idade bem avançada. Mas, apesar da tristeza por não terem filhos, esse casal zeloso se mantiveram firmes até a velhice, fazendo a vontade de Jeová. E foi na velhice, quando já eram idosos, que eles receberam suas maiores recompensas, ou as suas maiores bênçãos. E que bênçãos eles receberam?
Eles, por meio do Espírito Santo de Deus, eles profetizaram. Segunda bênção, eles foram considerados justos diante de Jeová. E a terceira é que eles aguardaram por muitos anos, por meio do anjo Gabriel, eles receberam a notícia de que se tornariam pais de João Batista. E receberam por meio dele também instruções de como criá-lo. De início, Zacarias duvidou, mas ele seguiu de perto todas as instruções que recebeu. Imagine só, o mesmo anjo, Gabriel, que apareceu para Maria, para informá-la sobre o nascimento de Jesus, tinha dado a eles essa excelente notícia. Tanto Zacarias como Elizabeth, eles valorizaram muito, tanto esse presente como a designação que receberam. A lista dos casais exemplares continua em nossos dias. Gostaria de conhecer um exemplo moderno? Vamos conversar um pouquinho com um casal daqui da nossa região. Nós estamos aqui com o irmão Alfredo, a Helene, tem a sua filha Priscila, e os três servem juntos a Jeová no tempo integral. Aí nós temos algumas perguntas. Por que vocês incentivaram sua filha a buscar alvos espirituais? Primeiro, por ser um conselho amoroso dado por Jeová através da sua organização. E também por ver a alegria daqueles que optaram por buscar alvos espirituais. Sempre que possível, eu, Alfredo, a gente servia como pioneiro. E Priscila via a alegria que a gente sentia. Então, isso serviu de incentivo para ela também querer ser pioneira. Por que isso exigiu paciência de vocês? Em parte porque tivemos que lidar com alguns irmãos que pensavam de forma contrária. Quer dizer, além de incentivar seus filhos a buscarem uma carreira secular, chegaram ao ponto de incentivar a Priscila a cursar, a obter o curso superior, para ter uma carreira secular. Quando eu comecei a ser pioneira regular, Priscila queria todo o curso começar também junto comigo. Só que ela ainda estava na escola. E a gente sabe que as circunstâncias mudam, né, de família para família. E no nosso caso, a gente achou melhor ela esperar um pouquinho. E, de fato, quando faltava poucos meses para ela terminar o ensino médio, ela começou como pioneira regular. A paciência foi para entrar no tempo certo, né? E que bênçãos vocês e sua filha receberam por causa disso? Entre elas, vê-la apoiar campanhas especiais de pregação que a organização de Jeová promove. Por exemplo, ela apoiou de forma bem efetiva a campanha de pregação no Amazonas. Foi uma alegria muito grande quando ela cursou a escola para evangelizadores do reino. Daí ela foi designada, né, para um território onde havia realmente necessidade de pioneiros. E ela já está nesse serviço há mais de 17 anos. Só que os alvos na organização de Jeová não acabam. Então, ela continua se empenhando em alcançar mais alvos espirituais. Muito obrigado aos irmãos por compartilhar conosco a história de vocês e que Jeová continue abençoando a paciência também de vocês. Nós podemos aprender muito, tanto desse casal, como de Zacarias e Elizabeth. Por exemplo, os idosos, eles podem ajudar e podem louvar a Jeová de diferentes modos, ajudar os irmãos. Como? Uma irmã idosa, ela pode ajudar uma irmã mais jovem no modo como se arrumar e se vestir, dando sugestões práticas, conselhos. Uma irmã idosa pode ajudar uma mãe mais jovem a manter e cuidar da sua espiritualidade, mesmo tendo filhos pequenos para cuidar. Já um irmão idoso, ele pode ajudar os mais novos a preparar e dar discursos com entusiasmo. Pode ajudar os mais jovens a ter habilidades, melhorar suas habilidades no serviço de pregação das boas novas.
Se for um ancião idoso, pode ajudar os mais novos a ter mais paciência, a desenvolver a humildade. E mesmo que seja um idoso que conheceu a verdade recentemente, você tem uma valiosa experiência de vida. Certamente, todos nós somos gratos a esse casal tão querido que temos na Bíblia, Zacarias e Elizabeth. Podemos aprender mais um exemplo deles. Por exemplo, os pais podem aprender em como podem criar seus filhos. Zacarias e Elizabeth, eles receberam do anjo Gabriel instruções de criar João Batista como alguém que seria nazireu por toda a vida. E não era nada fácil. Imagine a paciência deles quando João, criança, talvez perguntasse para eles por que ele era uma criança diferente das outras. Por que ele recebeu aquela designação? Certamente eles tiveram que exercer grande paciência, mesmo na velhice deles. E os pais hoje podem aprender também com o exemplo deles. Incentive seus filhos a ter e manter alvos espirituais. Os pais que fizeram isso sentiram a alegria de ver seus filhos entrarem no tempo integral. Agora, não é o momento de nos concentrarmos em ter segurança financeira ou material, mas de esperar com paciência pela verdadeira vida. O irmão Fábio Tamanini, da Congregação Leste, fará agora o último discurso dessa série. Imite aqueles que, pela paciência, herdam as promessas. Paulo. Quando você pensa no apóstolo Paulo, o que lhe vem à mente? Talvez você se lembre daquele zeloso missionário cristão que teve o privilégio de declarar as boas novas em países distantes. Ou talvez você lembre daquele superintendente viajante dedicado que visitava e fortalecia as congregações. Ou então, talvez ainda pense naquele escritor bíblico que, inspirado por Jeová, deixou várias cartas instrutivas na Bíblia. Bom, o apóstolo Paulo foi mesmo tudo isso com a ajuda de Jeová. Mas o ministério dele não aconteceu sem dificuldades, principalmente a perseguição. O apóstolo Paulo precisou suportar dificuldades, incluindo a perseguição, para que ele pudesse ter a chance de fortalecer os seus irmãos na fé. Por exemplo, ao olharmos o relato bíblico que está em Atos, no capítulo 14, é um pequeno trecho da primeira viagem missionária de Paulo. Vemos ali que ele passou por 3 cidades, Antioquia, Icônio e Listra. E nessas 3 cidades ele enfrentou ameaças e maus tratos. Mesmo assim, algum tempo depois de ter passado pela primeira vez nessas cidades, ele decidiu, junto com seu companheiro, voltar a elas, visitar novamente os irmãos ali. Por quê? Por que será que Paulo correu esse grande risco? O que ele tinha em mente? Bom, vamos tentar encontrar a resposta, então, em Atos, capítulo 14. Convido todos a lerem comigo. Atos, capítulo 14, e vamos ler ali os versículos 21 e 22. Atos 14, 21 e 22 diz assim: Depois de declararem as boas novas àquela cidade e fazerem um bom número de discípulos, voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Ali, fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé e dizendo-lhes: temos de passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. Percebeu como essa frase dita por Paulo e Barnabé foi fortalecedora? Eles disseram que as dificuldades que enfrentavam, as perseguições, não eram em vão. Eles estavam enfrentando essas dificuldades para poderem entrar no reino de Deus. Imagine o efeito fortalecedor que essa atitude de Paulo teve sobre aqueles que estavam à sua volta. Nos tempos modernos, muitos irmãos também têm mostrado uma atitude semelhante à de Paulo. Também têm agido de acordo com essas palavras,
que acabamos de ler, e agido com paciência e coragem ao enfrentar dificuldades para que pudessem fortalecer os seus irmãos. No vídeo a seguir, vamos ver como um ancião fiel ajudou seus irmãos a vencer o medo, apesar de perseguição. O irmão João Mancoca é uma das muitas testemunhas de Jeová em Angola que enfrentaram perseguição cruel por causa da sua fé. E da década de 40 até a década de 70, o irmão João enfrentou muitos desafios, como prisões, tortura e ficar longe da sua família. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de se fortalecer nem de ensinar outros. O meu pai, Adão Agostinho, ele foi preso em 1971. E quando chegou na prisão, quem ele encontrou lá? O irmão João e outros irmãos que fazia muito tempo que estavam enfrentando perseguição cruel. O irmão João era um exemplo para o meu pai. Então, todas as noites, ele chegava perto da cama do irmão João e fazia muitas perguntas sobre a Bíblia. Inclusive, o meu pai escreveu algo muito interessante. O irmão João era muito paciente comigo. Levei comigo uma bagagem de conhecimento que me ajudou nas provas à frente. Hoje, eu não imagino o que seria da minha vida sem essa herança passada por aqueles irmãos leais. Meu pai, Silvestre Simão, e o irmão João Mancoca serviram juntos na comissão de filial de Angola, mas não foi lá onde eles se conheceram. Ainda como estudante da Bíblia, meu pai foi convidado a assistir sua primeira reunião. E nessa reunião, o irmão João estava conduzindo o estudo da revista Sentinela. Mas de repente, o local da reunião foi invadido. O irmão João ficou preocupado porque um bom número dos que estavam na assistência eram estudantes da Bíblia, inclusive meu pai. O irmão João pediu que libertassem os estudantes, mas não foi isso que aconteceu. Os oficiais espancaram eles. Espancaram brutalmente a todos os homens que estavam lá. Olha, meu pai disse que naquele dia ele achou que ia morrer, porque o espancamento foi brutal e ele sangrou muito. E nessa situação, o irmão Mancoca ficou preocupado. E ele fez uma oração sincera para Jeová proteger suas ovelhas. E foi isso que aconteceu. Jeová protegeu. O meu pai percebeu que o irmão João estava mais preocupado com eles do que com ele mesmo. O irmão João também teve a oportunidade de ajudar outras pessoas a aprender a verdade. Um deles foi meu tio, Felipe Cunha. Ele estava naquela cadeia como preso político e aprendeu a verdade lá. E em resultado disso, hoje, 4 gerações da nossa família são testemunhas de Jeová. A situação do irmão João e de outros irmãos que enfrentaram perseguição aqui em Angola é uma prova de que, com a ajuda de Jeová, podemos enfrentar perseguição. Quando a pessoa não tem paciência, ela não consegue perseverar, porque ela procura ver a hora que vai sair da provação. Por outro lado, a paciência ajudou os irmãos a lidarem com a provação, por se concentrarem no que podiam fazer e na ajuda de Jeová. Hoje, com quase 100 anos de idade, o irmão João Mancoca continua servindo fielmente a Jeová na família de Betel, de Angola. E o exemplo do irmão Mancoca nos faz muito lembrar do exemplo do apóstolo Paulo. Ele também enfrentou dificuldades para poder fortalecer seus irmãos. Quando perseguido, o apóstolo Paulo nunca deixou que o medo o paralisasse, o impedisse de servir a Jeová. Então, como podemos imitar Paulo? Basicamente de 2 formas. A primeira, se enfrentarmos uma acusação falsa, devemos mostrar calma e respeito, assim como o apóstolo Paulo. Em certa ocasião, durante seu ministério, o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém e foi arrastado perante o governador romano ali. Bom, o governador romano tinha autoridade de condená-lo à morte, se quisesse. Mesmo assim, com calma e respeito, o apóstolo Paulo defendeu a sua fé perante aquele governador, o governador seguinte e outros governantes da época.
Uma segunda forma de imitarmos o apóstolo Paulo é usar os recursos jurídicos disponíveis para explicar também nossas crenças. Após a sua prisão em Jerusalém, Paulo, usando seus direitos de cidadão romano, apelou para César e foi até Roma, onde pôde dar um bom testemunho. Assim, vamos nós também fazer o mesmo, mostrar coragem, respeito e usar os recursos jurídicos disponíveis para defender a nossa fé. Será que esse esforço de Paulo valeu a pena? Pouco antes de morrer, por causa de suas crenças, o apóstolo Paulo escreveu para seu querido amigo Timóteo, e lá ele incentivou Timóteo a continuar ocupado com o ministério, tanto em épocas favoráveis quanto em épocas difíceis. Por quê? Porque Paulo tinha confiança de que ele receberia a sua recompensa junto com Jeová. Mas, mais do que pensar apenas na sua recompensa, o apóstolo Paulo também pensava no efeito que poderia causar em outros. Como assim? Vamos examinar mais um trecho bíblico em Filipenses, desta vez, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler juntos os versículos 12 a 14. Filipenses 1, 12 a 14. Diz assim: Quero que vocês saibam, irmãos, que a minha situação tem, na verdade, resultado no progresso das boas novas, de modo que as correntes que me prendem por causa de Cristo se tornaram de conhecimento público entre toda a guarda pretoriana e todos os demais. Agora, a maioria dos irmãos no Senhor ganhou confiança por causa das minhas correntes e está mostrando ainda mais coragem para falar destemidamente a palavra de Deus. Percebeu aqui? O exemplo do apóstolo Paulo fortaleceu outros, deu a eles mais coragem para falar as boas novas com destemor. Então, se enfrentarmos perseguição nos nossos tempos, vamos seguir o exemplo de Paulo. Isso pode nos dar a oportunidade de levar as boas novas a autoridades que talvez não teriam a chance de conhecê-la. E também vamos ser um bom exemplo para nossos irmãos, fortalecendo-os. Não é fácil perseverar ou ser pacientes enquanto enfrentamos dificuldades. Mas a perseverança traz bênçãos eternas para nós e para aqueles que se beneficiam desse exemplo. Nesta série de discursos, vimos exemplos de pessoas que perseveraram com paciência e, com o tempo, foram recompensadas. Sobre Abraão e Sara, aprendemos que eles mostraram paciência em obedecer às instruções de Jeová. José permaneceu leal ao ser tratado com injustiça. Jó suportou os ataques de Satanás. Mordecai e Ester mostraram paciência e sabedoria. Zacarias e Elizabeth serviram fielmente até a velhice. E Paulo suportou dificuldades e perseguição. Esteja você também determinado a imitar o exemplo desses servos leais. E assim como eles, você também poderá herdar com paciência as promessas de Deus. Obrigado, irmãos, por mostrarem como podemos imitar esses exemplos da Bíblia. Agora, convidamos todos a ficar de pé para cantarmos o Cântico 11, com o tema A Criação da Glória a Jeová. Depois do cântico, teremos alguns anúncios e, se desejarem, poderão continuar de pé. Repetindo, Cântico 11.